a partir de agora, a apresentação está sendo gravada e ela vai ser interrompida quando a banca ficar sozinha depois. Tá? Então, fiquem à vontade, podem começar. O palco é de vocês. Eu vou estar compartilhando aqui o arquivo, só um minutinho. Perfeito, tela cheia. Estou visualizando a tela cheia. Legal. Só um pouquinho de paciência que o meu computador hoje ele acordou revoltado. Bom dia a todos. Eu já gostaria de agradecer a participação dos professores Leandro e do Juliano, que disponibilizaram em estar aqui hoje, né, participando da banca com a gente. E meu nome é Mariana e nós vamos estar iniciando a apresentação do nosso artigo. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e nós fomos orientada pelo professor Lucimar Sasso. E vamos falar como os jovens podem realizar investimentos inteligentes. Vou falar um pouquinho da estrutura da apresentação do trabalho. Nós vamos falar sobre a introdução, justificativa, objetivo geral e específico, metodologia da pesquisa, revisão bibliográfica, análise e discussão dos resultados, conclusão e, para finalizar, as referências. Bom, como introdução, a gente vai falar, verificou-se muito que na atualidade os jovens não investem, e quando investem, investem de maneira incorreta. Eles acreditam que é necessário ter uma renda muito alta para poder investir, e quando investem, geralmente é na poupança, que tem um retorno baixo.
Então, a gente quer apresentar novos conceitos e ideias para eles começarem a investir. Bom, como justificativa, a partir do momento que eu e a Mari começamos a ser apresentadas ao tema de investimentos, a gente começou a criar um certo interesse. E na faculdade a gente via que não tinha ninguém na nossa faixa etária de idade que a gente pudesse conversar, sempre geralmente eram professores ou pessoas mais velhas. Daí partiu o interesse de fazer o trabalho sobre esse tema. Aí a gente veio com a ideia de mostrar como os jovens são inseguros e têm medo de investir. Vamos apresentar novas formas de retorno fora a poupança, incentivá-los a investirem e mostrar a importância de investir a longo prazo, não somente com retorno breve. Bom, como objetivo geral e específico, a gente quis provar que os jovens não investem através da pesquisa realizada, e quando investem de forma precipitada. A gente vai apresentar também aplicações e apurações de dados das pesquisas realizadas em através de outros trabalhos. Vamos apresentar comparativos de retorno de outros investimentos e propor melhorias para eles. Como metodologia, fizemos uma pesquisa qualitativa e quantitativa com os alunos da FATEC de Jales, um total de 150, onde obtivemos 80 respostas, com a confiabilidade de 90% e um erro estimado de 8,87. Através da pesquisa, a gente coletou os dados e montou o perfil dos participantes. A pesquisa foi feita através dos WhatsApps dos grupos dos 4 cursos da faculdade, de gestão empresarial, análise e desenvolvimento de sistemas, agronegócio e sistemas para a internet. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre a revisão bibliográfica que nós realizamos, onde o trabalho mostrou um pouco sobre renda fixa, que o investimento em renda fixa é um investimento que você já sabe o retorno que você vai ter, o investidor já tem a ciência de quanto ele vai receber no final, ele sabe no final de suas aplicações o retorno através das porcentagens e o retorno que esse investimento vai proporcionar. Ele é um investimento de baixo risco e é atrativo para as pessoas que têm um pouco de insegurança e medo de perdas. Dentro de renda fixa, nós apresentamos algumas que a gente quis passar para os alunos. A poupança, que foi o foco da nossa pesquisa principal, para estar mostrando que é um investimento que não traz um retorno realmente visível como os jovens acreditam, onde 1,4% é o retorno no investimento de R$1.000, ele traz um retorno de R$14 no período de 12 meses. Aparentemente, o investidor acredita que está tendo um lucro, mas na verdade ele perde para a inflação, que em algumas pesquisas eles acreditam que até o final do ano vai ter um aumento de até 3% o resultado no final de 12 meses. Com a inflação aplicada no mesmo valor de R$1.000 que a pessoa investiu na poupança, ela vai estar perdendo R$30. No caso, quando ela for fazer uma compra de algum produto, ela vai ter uma perda de R$12 de investimento. Aparentemente, a poupança está gerando um lucro visível, mas na verdade não está tendo um retorno agradável. A poupança é optada bastante pelos jovens porque tem uma facilidade de estar fazendo essa aplicação. Ele é um investimento com liquidez de 30 dias, se o estudante ou alguém investir o dinheiro e tirar antes do período de 30 dias, ele não recebe o valor da aplicação, o retorno da aplicação. Ele tem facilidade, então para os jovens aparentemente é atrativo. Nós apresentamos também o Tesouro Direto, que é um investimento que compra através de papéis, é uma renda fixa também. Ela tem ela tem um retorno um pouco maior do que a poupança e
Quando se aplica, também já sabe o valor que você vai estar recebendo. No final, quando você for tirar o valor da aplicação, você já tem um retorno, sabe quando você aplica o valor que você vai estar tendo de retorno. O LCI e o LCA é um investimento de crédito para imóveis e um investimento de crédito para o agronegócio. O de imóveis, as pessoas fazem o investimento no banco ou através de corretora para estar. Eles investem esse dinheiro e outras pessoas fazem o uso desse dinheiro para aplicação de compra de imóveis ou para compra no agronegócio, para estar fazendo produção ou estar investindo em máquinas, esse tipo de equipamento. O CDB e o CDI é um investimento, o CDB diferente do CDI, mas eles têm as mesmas aplicações. O CDB é de banco para banco e o CDI é de pessoas para banco. Através de emprestam o dinheiro para o banco, de um banco para o outro, através desse tipo de negociação, eles têm um valor que gera rendimento para as pessoas que fizeram esse tipo de aplicação. Nos imóveis, é um tipo de investimento que a pessoa pode estar comprando ou um terreno e está vendendo depois de um certo tempo com valor agregado, trazendo lucro. Também pode estar comprando uma casa e com valor agregado também recebe lucro. Ou pode comprar uma casa e receber através de mensalidades de aluguéis, como também através dos imóveis tem como comprar uma casa na planta e da planta está vendendo com valor agregado futuramente e recebendo lucro. Também apresentamos a Bolsa de Valores, que é um investimento de renda variável. A Bolsa de Valores, dentro dela, tem várias aplicações de renda variável, mas na pesquisa nós apresentamos somente as ações e os fundos de investimento imobiliário. As ações são pequenas partes de empresas que pode estar comprando tanto em parte fracionada, que é só uma parte, ou também pode comprar o pacote que costuma ser de 100 ações. As ações você pode estar comprando e futuramente vendendo com valor agregado. Esse seria mais a longo prazo. Através do aumento das ações, ela vai te dando uns juros para estar recebendo no final, quando você fizer a venda. O fundo de investimento imobiliário é parecido com as ações, mas são cotas. Você compra parte de imóveis, onde recebe dividendos mensais e depois, com o aumento das cotas, faz a venda e recebe o lucro também. Nós fizemos a aplicação de um questionário para os alunos da faculdade e nós tivemos os seguintes resultados. Na questão da idade, 38,75% dos alunos têm 17 a 20 anos, 36,25% de 21 a 25 anos. Essa é a maior faixa etária de alunos que tem na faculdade. Os cursos da aplicação do teste foi, como a Bia já disse, gestão empresarial, agronegócios, sistemas para a internet e análise de sistemas para a internet. Através desses alunos, nós questionamos se eles realizavam algum tipo de trabalho que tinha algum tipo de renda. 52,50% tem carteira assinada, que seria CLT, 31,25% são somente estudantes, 16,25% fazem algum tipo de estágio ou são aprendizes. E através desse questionário de saber se eles tinham algum tipo de renda, nós indagamos qual renda salarial que eles tinham. 47,50% ganham de 1 a 2 salários mínimos, 13,75% recebe de 3 a mais. O restante eles optaram por não responder. Nesse gráfico, a gente vai apresentar a quantidade de pessoas que investem ou não. 52,5% não investem em lugar algum, não poupam dinheiro. E 46,2% fazem investimentos. Aqui a gente questionou aos participantes onde eles investem.
Em primeiro lugar ficou a poupança, com 22,5%. Em segundo lugar ficou Bolsa de Valores CDI e CDB, com 12,5% cada uma. Em terceiro lugar, imóveis, com 7,5%. Em quarto, Tesouro, com 6,3%. Em quinto, guardam em casa, no colchão, com 3,8%. E, por último, em sexto lugar, as ações, com 2,5%. E 8,8% dos participantes falaram que investem em outros lugares. Através da aplicação, a gente pôde perceber que o fator que a gente estava indagando, que era que os alunos não investiam ou eles investiam em poupanças, através dessa aplicação, mostrou visivelmente que 52,5% não investiam em nenhum tipo de aplicação e 22,5%, que é as maiores resultados, seria na poupança. A gente também ficou bem apreensível, no caso, as pessoas que guardam no colchão, porque elas sentem insegurança e elas guardam o dinheiro no colchão. Aqui nós temos um comparativo dos retornos de algumas aplicações, que foram a que nós relatamos do trabalho, onde o IFIX, e o Fundo de Investimento Imobiliário houve um retorno de 35,95%, o IBOVA11 31,48%, o Tesouro Direto 17,50%, o CDI 17,50% e a poupança 4,34%. Tirando a inflação, que eu fiz no comentário anterior, de 3%, vai para aproximadamente 1,4% de retorno. Pode ver que os maiores retornos, os outros investimentos têm um maior retorno, ou os que têm maior retorno têm maiores riscos, mas tem outros com menor risco também, dos alunos estar investindo. Bom, como conclusão, nós demos sugestões aos alunos para que eles procuram aprender mais sobre investimentos e aplicações, que eles pesquisem sobre o assunto para estar desenvolvendo mais esses requisitos, para estar sabendo a forma de aplicação. Nós também apresentamos 2 tipos de carteira de sugestão para esses alunos, para que eles possam estar começando a estar realizando investimentos. Para os iniciantes, nós oferecemos 90% do Tesouro Direto e 5% em ações e 5% em fundos de investimento. Essa carteira nós montamos porque 90% aplicado no Tesouro Direto, se caso o investidor iniciante tiver uma perda de 5% nas ações e 5% no fundo de investimento imobiliário, com 2 anos aproximadamente, aplicado no Tesouro Direto, ele teria recuperado esse valor de aplicação de perda. E é uma carteira balanceada que não tem um risco tão alto e ele vai se sentir seguro. Aqueles que já têm um nível de conhecimento, que são investidores, que já têm algum tipo de aplicação, nós sugerimos 75% de Tesouro Direto, 15% de fundos de investimento imobiliário, 10% de ações. Essa carteira tem um pouquinho mais de risco, mas ela também, se comprado as ações corretamente, com a análise, com as pesquisas, o investidor vai ter uma carteira com maior retorno e com um equilíbrio ainda de risco de médio a baixo. Bom, para os investidores, para os novos investidores e para quem já é investidor, a gente queria falar que para os investimentos anteriores, não deve ter eles como base para os futuros, porque às vezes um dia você vai ganhar, outro você vai perder, e não pode deixar se abalar por isso, porque quando você estuda, você consegue fazer bons investimentos. E como trabalhos futuros, a gente pensou em utilizar o mesmo tema, mas com um público maior e com um público mais específico, para quem é investidor de fato e para quem não é investidor também, trabalhos diferentes. E aprofundar um pouco mais sobre as formas de investimentos. Essas são as referências que nós pegamos para estar fazendo o referencial teórico da pesquisa.
Nós agradecemos muito pela atenção e obrigado por estar participando da nossa banca. Show de bola, excelente. Parabéns a Mariana, parabéns a Ana Beatriz pela apresentação, tá? Em cima da pinta aqui, tá? No tempo, tá? Vocês terminaram agora às 10 horas, 50 minutos e 50 segundos. Deu certinho, perfeito. Foi bem ensaiadinho, tá? Excelente. Se você quiser deixar os slides, Mariana, pode deixar. Bom, vamos ver. Se for necessário, eu peço para você abrir. O pessoal pede para você abrir. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Eu ia pedir para a Ana chegar um pouquinho para trás, que tá cortando o seu olho. Pelo menos aqui para mim, eu não estou vendo o seu olho. Aí, isso, agora melhorou. Tranquilo. Bom, seguindo o nosso ritual, o nosso roteiro, tá? Eu passo a palavra agora para o Juliano, para ele fazer as considerações, né, sobre o trabalho, tanto a parte escrita quanto a apresentação oral. Então, Juliano, pode ficar bem à vontade para você fazer as suas considerações, beleza? Beleza. Beleza, professor, obrigado. Gostaria de iniciar agradecendo aí ao convite que o professor Lucimar me fez, em conjunto com as meninas, com a Mariana e com a Ana Beatriz, e também pela participação do professor Leandro. Então, meninas, espero que estejam aí um pouquinho mais tranquilas, né? Primeiramente, o trabalho de vocês é a cara do Lucimar sobre investimentos inteligentes. É um assunto extremamente válido, extremamente pertinente, considerando aí o perfil do brasileiro, que, como vocês bem explanaram, né, investem mal, ou quando investem não sabem como fazer. Então, o primeiro parabéns aí pelo assunto, tá? É um assunto muito interessante, muito pertinente. Tenho sugestões aí para dar nesse sentido. E espero que vocês possam dar continuidade nesse sentido, tá? Então, no geral, o assunto, o artigo de vocês foi de leitura muito fácil, deu para ler em pouquíssimo tempo, uma linguagem tranquila, no sentido de que pessoas que não têm conhecimento vão conseguir absorver com bastante tranquilidade, né? Então, esse elemento foi muito bem feito nesse sentido. A proposta que vocês deram de buscar a razão desse desinteresse, porque isso é uma questão muito grande, né? Por que vocês não fazem isso? É porque hoje você tem conteúdo em todos os lugares. A informação ela está fácil de ser buscada. Por que você ainda investe na poupança? Por que você guarda dinheiro no colchão? Né? Então vocês demonstraram por A mais B que não vale a pena. Então a proposta do trabalho nesse sentido, ela foi muito vencedora, foi muito positiva. Vocês provaram por A mais B que algumas coisas não valem a pena e outras valem a pena. Né? Então o trabalho foi excelente. Né? A proposta foi cumprida nesse sentido. Né? E vocês fecharam meio que com chave de ouro quando vocês apresentaram carteiras para iniciantes. De repente faltou uma carteira ali para quem quer arriscar um pouco mais, né, professor? Porque você tem todos os perfis. Você pode reservar um pouco para o perfil moderador, um pouco, de repente, para um pouco mais conservador, e um pouco para um perfil mais arriscado. Né? E a gente já percebemos que, independente do valor que você possa aplicar, você tem perfis diferentes. Tá? Então, falando aí um pouco do trabalho, sempre tomar muito cuidado com o uso de vírgula. Eu percebi que alguns textos eles foram seguidos, né? E é interessante sempre você fazer a pausa, ponto final, e depois dar continuidade. Então, em alguns pontos aí, depois eu vou mandar para o professor Lucimar de forma mais pontual, onde estão os usos da vírgula que podem ser melhorados, tá? Por que eu digo isso? Porque a escrita é muito importante. Não adianta você ter um assunto extremamente interessante se a escrita não está bem clara, bem feita, aquele bloco muito grande de texto. Então se atentem para isso, viu, meninas? O uso da vírgula, o uso da pontuação, é quando a gente para respirar, põe um ponto.
extremamente importante, né? Reforçando de que não adianta o assunto ser interessante se a escrita não está legal, tá? Então, um pontozinho outro para a gente melhorar, mas nada que atrapalhe o trabalho nesse sentido, tá certo? Então, vocês fizeram ali a introdução, exemplificaram, mostraram, depois entraram na parte do referencial teórico, falaram sobre a renda fixa, né? Interessante, é o básico da renda fixa. Vocês gastaram bastante, você vê ali até pelo volume de informação, falaram muito sobre poupança. Poupança a maioria já sabe, né? Seria legal se vocês dessem a mesma atenção para todos os outros, né? Para renda fixa também, para o tesouro direto. As pessoas acham que isso é extremamente difícil de se conseguir, né? Então vocês poderiam ter colocado um pouquinho mais de informação ali no Tesouro Direto, como é que você faz, o que você precisa, quais são as possibilidades. Vocês falaram apenas sobre o IPCA, né? Seria interessante vocês fazerem o que a gente fala de colocar uma tabelinha. Ó, existem essas modalidades, a média geral de retorno é essa de cada um dos investimentos, né? Depois vocês falaram sobre a LCI, LCA, né? A letra de crédito imobiliário, de agronegócio. Teve até um errinho aqui que no final, no último parágrafo, vocês colocaram, né, como no setor de agropecuária. De fato, não é só da agropecuária. O agronegócio ele é muito maior, né? Então, prestar atenção nesses pequenos detalhes aí. Depois vocês falaram sobre os certificados de depósito, que são os CDBs e os CDIs, e o índice do CDI. Ficou muito legal. Vocês usaram algumas referências recentes, né? Utilizaram material mais antigo. Depois vocês passaram para a parte dos imóveis. A grande maioria das pessoas que tem aí mais de 50 anos, 60 anos, tem só imóveis. Desconhecem outras, né? Então foi muito legal vocês tocarem nesse ponto, né? Pessoas que acreditam que o imóvel é a única forma segura de você investir. E a gente sabe que não é assim, né? Muito embora os imóveis, a gente sabe que valoriza, né? Mas nem sempre a pessoa tem recurso para investir no imóvel, mas tem recurso para investir no fundo imobiliário, né, professor? Então foi muito legal nesse sentido, tá? Vocês conseguiram apresentar um resumo de cada uma das modalidades. Depois vocês foram para a parte de bolsa de valores, falaram sobre ações, sobre os fundos de investimento imobiliário que são fantásticos, e depois entraram na parte da metodologia, que é o que nos interessa, né? O que me preocupou é o seguinte: vocês disseram que existe um universo de 750 alunos na FATEC, mas apenas 80 respostas, né? É um volume pequeno, considerando a quantidade de pessoas. Se você toca uma situação como essa, a gente sabe que os formulários online, a gente pode disparar para outras faculdades. Então, sempre tentar procurar a maior quantidade de pessoas dentro de um universo, tá? Bastante atenção nesse sentido aí. 80 pessoas, 80 respostas, quase 10% dos alunos, né? Então, o que será? Por que será que o pessoal não está interessado em responder esse tipo de coisa? Depois da pesquisa realizada, né, vocês apresentaram os gráficos. Ótimo, eles são bem esclarecedores aí, a questão das idades, dos cursos. De repente dava até para melhorar, né, dentro de cada curso, quem que tem mais interesse, quem que tem menos interesse, né, o tipo de trabalho. Você vê que boa parte aí é CLT, metade quase, né, depois estudantes e estagiários. Interessante, vocês identificaram a renda salarial de cada um. E depois a grande questão no gráfico 6, né? Você vê aí 46% investem. Isso é um número legal. Mas é quando você vai ver o tipo de investimento, aí você já fica com o pé atrás. No gráfico 7, uma observação. Vocês colocaram ali os tipos de investimento e você colocou um item ali, não investe, né? Que bateu no 52,5. Como você está analisando somente os tipos de investimento, a gente poderia ignorar essa parte de quem não investe, né? A gente só está observando um grupo dentro de um grupo. Quem investe, investe em quê? Então essa faixa maior aí não haveria necessidade a princípio, tá certo? Uma outra observação interessante, como o gráfico é em barras, a gente poderia colocar do menor para o maior, ou do maior para o menor, talvez, né? Qual é o tipo mais utilizado de investimento, que seria ali, poupança, 22,5%. A gente colocaria lá em cima. Depois você iria diminuindo, fica mais fácil. A leitura ela transcorre de uma forma mais natural, tá? Mas era o que a gente imaginava mesmo. Maioria em poupança e em ações.
percentual muito pequeno. Isso no universo de vocês deve ser aí 5 pessoas, 4 pessoas. Tá? E depois a questão do gráfico 8, importantíssimo, né? Por que não? Por que não investe? Então, a falta de conhecimento é a grande abertura do trabalho de vocês. Então, vamos investir em conhecimentos, né? E aí, quando você pergunta se você gostaria de aprender, a maioria esmagadora tem interesse em aprender. Então, o que está faltando, né? O que está faltando? Então, esse trabalho de vocês, uma sugestão inicial seria o seguinte: faça um pequeno guia. Tudo bem, isso daqui é um artigo, mas será que daria para fazer um guia rápido de uma folha que você precisa? Faça isso, os passos, o passo a passo, né? E se vocês tiverem interesse em dar continuidade, se aprofundarem, um guia rápido seria bem interessante, né? Depois vocês fizerem ali as tabelas comparativas, muito interessante, né? Você comparar. É sempre interessante você ter tabelas comparativas. De repente até um gráfico seria interessante, né? Mas foi legal que vocês pegaram desde a poupança até o rendimento da bolsa. Né? Eu vi que vocês não mencionaram em momento algum o ano de 2020, acredito que seja por conta dessa volatilidade absurda, né? Não sei se foi isso. Foi isso? Foi por isso mesmo. Ainda o professor Lucimar falou que seria interessante nós colocarmos, mas como a bolsa e o fluxo das ações está muito fora de ter base para mostrar que com certeza esses outros tipos de investimentos são melhores rentáveis, para apresentar não ia ficar significativamente atrativo para quem fosse ler. Então nós optamos mais pelo ano de 2019. Isso. E essa é uma observação que seria interessante estar inserida no material, né? Juliano, Utilizamos 2019 porque 2020 não, desculpa ele não pode ser interromper. considerado, né? Assim, o mercado foi tão bom que se a gente tivesse terminado de escrever o artigo hoje, a bolsa já tinha voltado ao Já normal. é Ia falar, a exatamente. bolsa é um espetacular investimento. A gente observou uns ralis muito bons aí nas últimas semanas, né, professor? E voltou. Mas ainda assim, quem entrou deve ter se assustado muito com o ano de 2020. A volatilidade foi, acho que nada parecido com o que aconteceu. Então seria interessante vocês colocarem no trabalho que o ano de 2020 não foi considerado exatamente por conta disso. Uma altíssima volatilidade, uma insegurança muito grande, não só nos mercados nacionais, mas no planeta como um todo. Então foi legal vocês pegarem todo o histórico de 2019. Para mim faltou aí, de repente, um gráfico do índice Bovespa, como tem... Vocês poderiam até ter pego menos, né, de 2015 até hoje, para as pessoas terem uma noção de como valorizou. Não só isso, mas também, por exemplo, uma informação legal, quantas pessoas entraram na B3 nos últimos anos. Então seria interessante apresentar esses dados para quem tem essa insegurança. Poxa, tanta gente está entrando, né? Se a gente for fazer um gráfico comparativo ainda, por exemplo, com a população americana, a maioria está na Bolsa. Se a gente for ver os brasileiros, né, são pouquíssimos ainda. Né? Então é uma informação interessante aí para ser apresentada. Depois aí no gráfico 10, vocês colocaram as linhas, né? Eu acho que talvez não haveria necessidade de colocar a faixa azul. Você vê que no próprio gráfico ninguém sabe o que é a faixa azul. Não tem uma legenda, né? A faixa vermelha significa o rendimento daquela aplicação em comparação à faixa azul, que são aqueles R$ 1.000. Né? Então faltou de repente uma legendinha ali. Mas nesse sentido, bem interessante, né? O material que vocês botaram, ele está muito simples, está muito fácil de ler, está muito claro. Qualquer pessoa que lê vai conseguir compreender os aspectos básicos, tá certo? De repente faltou ali só uma carteira para uma pessoa que queira arriscar um pouco mais, que a gente sabe que você não pode arriscar tudo, né? Mas reserva uma quantidade para uma carteira mais arriscada para ver. Se perdeu, perdeu pouco. Na minha opinião, faltou só essa questão aí, mas olhando o conjunto da obra, o trabalho de vocês está muito bom, muito bem feito, muito bem escrito. A gente sabe aí que com a orientação do Lucimar tem sempre um carinho a mais nesse sentido, tá? Então, meninas, vocês estão de parabéns, apresentaram com tranquilidade, tá? Apresentaram com bastante calma, e é isso daí. É o começo de uma longa jornada, e com certeza essa não vai ser a última apresentação, certo?
Então, professor, vocês estão de parabéns aí nesse sentido, tá? Show de bola. Muito obrigado, Juliano, por todas as considerações. Depois, como está sendo gravado aqui, a Mariana e a Ana, a Mariana e a Ana podem rever aqui as considerações do Juliano para ver o que é possível de ser colocado no trabalho agora. Acho que a maioria das observações dá para ser implementado, né? Digamos assim. Perfeito. Agora, seguindo o nosso ritual, eu passo a palavra para o nosso professor Leandro para fazer as suas considerações aqui da banca. Bem, Ana Beatriz, Mariana Letícia, primeiramente gostaria de agradecer vocês, juntamente com o professor Lucimar, pelo convite para estar participando dessa banca. Gostaria de cumprimentar também o membro, professor Juliano da banca, o colega de banca, tá? Gostaria de cumprimentá-lo. Parabenizar a apresentação que foi feita por vocês duas, uma apresentação que demonstrou segurança naquilo que estava sendo demonstrado, mostrando que o assunto foi de fato feito por vocês se dedicaram de alma a coletar as informações e analisar os dados e concatenar e apresentar esses dados no formato de artigo, tá? E parabenizar também o professor Lucimar pela condução dos trabalhos desse artigo, tá certo? Fiz algumas considerações, tanto no trabalho escrito, quanto no seu conteúdo, né, no mérito dele, e, logicamente, que as alterações aqui sugeridas por mim poderão ser acatadas ou descartadas. Eu peço que vocês depois acertem isso com o professor Lucimar, que é o orientador de vocês, façam essa verificação, tá? Então, aqui, os apontamentos serão no sentido de melhorar o trabalho que já está, no meu ponto de vista, bom, tá? É para melhorar ainda mais. Então, os apontamentos feitos aqui, negocie com o professor Lucimar para acatá-los ou ignorá-los, tá? Isso aí é um apontamento que vocês fazem depois. Meninas, sou suspeito para falar um assunto que eu gosto bastante. Me lembro das saudosas épocas em que eu sentava na mesa lá para conversar com o Lucimar sobre investimentos, debater esse assunto, juntamente com o professor Jorge e o Milton Chapic, lá na nossa querida FATEC. Estou com saudade disso. Horas lá, né? Era muito legal, né? Ficávamos conversando. Saudades. É um assunto que me chama bastante atenção, um assunto que eu gosto, tá? Então, eu tenho alguns apontamentos aqui, a começar pelo trabalho escrito, tá, meninas? Eu coloquei as notas de cada ponto e eu vou mandar no e-mail depois de vocês, tá? Mas, primeiro ponto, meninas, que eu vi aqui, vocês foram criando subtópicos, tá, para descrever, né, as possibilidades de investimentos, tipos de investimento. Então, você tem o LCI, o LCA, Certificado de Depósito Bancário, por exemplo. E aí eu verifiquei que lá dentro, vocês colocam assim, vou começar pelo item 2.1.4, né? O educador financeiro Leandro Bernicá. Aí lá no final, vocês colocam a citação Correio Brasiliense. Tá? Então, a meu ver, não é dessa forma que a gente cita. Se você está citando um autor que foi citado por outra fonte, aí nós temos que fazer o uso do ACUD, tá? Citado por Correio Brasiliense. Certo? Então, esse ponto eu verifiquei aqui, fiz as anotações, tá? Verifiquem a fonte de novo e tentem adequá-lo, tá? Coloquem lá, citado por. Eu acredito em... Posso fazer um comentário? Desculpa interromper. Essa citação na verdade, o Correio Brasileiro é um jornal online. No caso, eu realmente não soube como fazer essa citação. Eu procurei, mas eu não entendi direito como fazer, tanto é que no meu arquivo eu deixei grifado de vermelho para depois repassar com a corretora, que seria a professora que vai fazer a correção. Mas tudo bem. Tudo bem. Quando a gente cita, né, faz a citação de uma fonte bibliográfica que fez uso de outro autor, nós temos que referenciar com a forma do ACUD, tá certo? Então, eu deixei anotado aqui os pontos, tá, Mariana e Ana Beatriz, para que vocês possam depois dar uma olhadinha, tá? Outro ponto aqui, meninas, eu tenho um elogio e ao mesmo tempo, né, um ponto para ressaltar.
Eu vi que a preocupação de vocês em usar fontes bibliográficas atuais, né, vocês se preocuparam bastante com isso, né, usar citações contemporâneas. E, de fato, isso é importante no trabalho de graduação, referências aí com menos de 10 anos, é o que eu costumo orientar. Porém, lá na metodologia, meninas, eu vejo uma citação de 1996, tá? Então, verifiquem aí se não tem mais nada recente na visão de outro autor que possa fazer uma substituição por uma bibliografia mais recente, tá bom? Para manter a contemporaneidade do trabalho de vocês, ok? Aí eu começo na parte que eu mais gosto, né? Que é a parte do estudo de caso, da pesquisa de campo, enfim. Eu começo a ver os gráficos, e aqui eu compartilho com o professor Lucimar, meu colega de FATEC, a minha frustração, Lucimar, com que nós temos 2 cursos de gestão e negócios na área da nossa FATEC, e os nossos alunos não investem. E os nossos alunos, a mais da metade, não investem. Então, eu me sinto assim, frustrado quando eu vejo esse tipo de resultado, tá? Eu não sei se é aspecto cultural ou nós não estamos fazendo o nosso trabalho de uma maneira mais enfática dentro dos nossos cursos, né? Emendando isso nas nossas grades, em estudos de projeto ou na disciplina de investimento, contabilidade, enfim. Tá? Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade muito grande. Tá? Só para interromper, Leandro, isso daí, assim como outros hábitos não muito positivos, né, que nós temos na nossa vida, hábito de alimentação, de estudar mesmo, o próprio hábito de estudar, ele começa a ser desenvolvido lá na infância, né, e ele vai se desenvolvendo na adolescência, e aí a pessoa ela entra tão condicionada negativamente a não investir na faculdade, que os nossos cursos de 3 anos, mesmo se fosse um curso de engenharia de 5 anos, né, eu acho que ele não é suficiente para tirar essas crenças limitantes das pessoas e colocar crenças mais fortalecedoras. Porque a vida toda, como criança, como adolescente, como início da vida adulta, né, ela sempre ouviu o que o Juliano comentou, né, que a gente já sabe, que é investe na poupança, compra uma casa e aluga, investe na poupança, compra uma casa e aluga, compra terra, né, e a pessoa nunca viu. Então, quando ela entra na FATEC, ela tem esse choque, ela vislumbra, só que não é fácil, tá? Eu falo assim por mim, olha, não é fácil você mudar crenças limitantes de alimentação, de relacionamento e da parte de dinheiro também. São as 3 áreas mais difíceis de mudar comportamento. Então, acho que a gente deve persistir aí no nosso curso de gestão empresarial e continuar batalhando, que lá na frente a gente vai plantar sementinhas para tentar colher lá na frente. Quem sabe um dia, se nós conseguirmos uma pós-graduação, né, na área de gestão empresarial ou na área de finanças, né, Leandro, na FATEC Jales, a gente consiga aumentar o tempo de alguns alunos, pelo menos, né, a permanecer conosco, para ver se a gente consegue tirar essas raízes e colocar raízes mais fortalecedoras. Mas isso daí vem de longe, não tem como. Tá? O nosso trabalho acaba sendo relativamente rápido nesses 3 anos, não tem jeito. Entendido, Lucimar. Posso Lucimar fazer fala... um comentário? Pois não. A respeito do que o professor Lucimar falou? Que nem eu comecei a investir esse ano. E na minha perspectiva, como iniciante, porque eu sou praticamente iniciante, os alunos vê os professores falando sobre investimento, e para a gente que está aqui do lado de fora, é um pouco meio ilusório, parece uma coisa que na verdade não existe. Isso aí vocês estão falando, porque vocês têm o conhecimento, mas para a gente é difícil mesmo a gente achar que isso é verdade e começar. O mais difícil é o primeiro passo. O primeiro passo de você começar a investir. E eu só comecei a investir porque eu conheci 2 alunos que investiam. Aí eles falaram para mim, Mariana, isso realmente é verdade. Aí eu falei, não, então eu vou procurar saber mais. Porque se fosse só ouvindo os professores, eu não investiria. Olha a importância dos iguais, né, vamos dizer assim, dos alunos, né, o poder que isso tem, né, dessa pulverização.
testemunho aqui da Mariana, né? Mas, dada e demonstrada a minha frustração com relação a esse assunto, eu segui lendo com bastante atenção, né, os gráficos, e aqui eu tenho uma sugestão a fazer no gráfico 7, eu não sei se isso é possível, né, vocês negociem depois com o professor Lucimar, mas vejam bem, onde investe, é o que pergunta, é o que demonstra o gráfico, tá? Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou com outra tela, tá, meninas? Algo me chamou a atenção. Guarda no colchão, 3,8%, né? É isso, 3,8%. Meninas, eu não sei se esse tipo de opção se enquadraria aqui, né? Que guardar no colchão não é investimento, né? Ou a pessoa deixa o dinheiro em casa com uma sensação de segurança porque ela é desbancarizada, né? Parece algo ilusório, mas no país nós temos muito dinheiro ainda nas mãos, né? Circulando em mãos. Então, talvez esse guarda no colchão, eles entrariam aqui no percentual do não investe. Né? Não investe, seria 54, alguma coisa por cento. Tá? E outra coisa no gráfico 7 que me chama a atenção. A maioria não investe. Aí, outros 25% investe na poupança. É preocupante, né? Quando perguntam, Leandro, a Bolsa de Valores, ela está rendendo bem, né? Se você pegar o P sobre PV da Bolsa de Valores, lá ela dá um retorno de investimento? Eu falo, depende. Qual que é o seu benchmarking de referência? Se o seu benchmarking é o Tesouro Selic ou a rentabilidade da poupança, ela dá um retorno maior, historicamente, né? Expurgando aí as elevações e decréscimos que nós tivemos esse ano, nessa excessiva movimentação, ela deu resultado. Mas e lá na época do Sarney, né, quando a gente tinha lá a remuneração mais interessante, lá em 2015, quando eu tinha tesouro sendo comercializado a 17%, 18% ao ano, né? É interessante? Então, depende. É um cenário que você tem que olhar a contemporaneidade. Tá? Então, não existe assim bala de prata. Como vocês bem ressaltaram, existe estudo, análise de variáveis para decidir investir nisso ou naquilo. Tá? Então, eu fico preocupado ao ver esse gráfico e faço essa sugestão também, né, dessa remodelagem aqui do guarda no colchão para não investe, tá? Visto que deixar o dinheiro em casa não é a modalidade de investimento, não poderia ser. Tá? Aí eu vou aqui, eu peço até que o Lucimar me ajude nesse questionamento. Tá? Eu vejo aqui o gráfico 8, né? Por que não investe? Tá? Por que não investe? 33,75% fala que não tem conhecimento. Tá, é um item a ser trabalhado. 32,50% fala que sou investidor. A classificação de ser investidor ou de investir, no meu entender, tem uma diferença. Né? No meu entender, o professor Lucimar depois me ajuda aí no entendimento. O sou investidor é aquele que avalia condições de mercado, estuda aonde vai aportar o seu dinheiro. Quem investe, muitas vezes ele faz por um efeito manada, ou por uma indicação de um amigo, ou porque na ideia dele conseguiu uma dica quente, né, que não existe. Então eu queria talvez entender se esse dado... Está tudo dentro do mesmo balaio. E o que é investidor de verdade, o cara que investe, né, não foi separado aí no gráfico. A gente poderia colocar aí como projeto futuro, ou se a gente conseguir ajeitar. É que nesse caso não foi feita a pergunta da maneira correta para a gente já mudar nesse gráfico, mas caberia, acho que, uma observação, né? Para falar assim, ó, a gente usou a palavra investidor para dar um significado tanto para o investidor de verdade, quanto para aquela pessoa que investe, mas não é o investidor. Tá? Mas é muito bem observada essa parte, Leandro. Eu, sinceramente, a gente não tinha se atentado. Legal. Perfeito. De é só uma sugestão, tá? Depois vocês dão claro. discutida, ver se tem pertinência. Não? Aí, meninas, já estou terminando, tá? Eu sei que a gente já tá aqui um pouquinho avançado no horário. Eu vou lá para as considerações. Eu gostei, principalmente do que ficou no slide, das recomendações de carteira que vocês fizeram para iniciantes, tá? E vi que vocês colocaram também uma perspectiva lá de maior concentração no Tesouro Direto.
no Tesouro Direto. Uma maior concentração e uma menor exposição em ações e fundos imobiliários. Aí eu quero pegar um gancho naquilo que o professor Juliano muito bem colocou agora há pouco, né? De talvez aí, né? Lógico, a gente avalia o trabalho pelo que o aluno fez, não pelo que ele não fez, mas dentro da sugestão, carteiras, né? Pudessem aí abranger perfis diferentes, né? Eu tenho o jovem mais arrojado, eu tenho o jovem com mais insegurança, né? Talvez eu vi ali, ficou muito concentrado em 3, 4 itens. E para contemporaneizar também aqueles jovens mais arrojados, quem tiver um pouco de curiosidade, dá uma olhada aí no preço do Bitcoin, para vocês terem uma noção, né? 100 mil reais, 100 mil, é algo impressionante, algo impressionante. Tá? Então, poderia também, aí dentro desses mais arrojados, compor uma carteira, né, de maior risco, tá certo? Então, meninas, mais uma vez, tá? Minhas considerações eram essas, são sugestões e comentários, né? Que eu tenho sugestões misturadas com comentários. Vou passar para o e-mail de vocês tudo aquilo que eu estou falando aqui. E eu gostaria de parabenizar vocês pelo atrevimento de querer discutir sobre um assunto que as pessoas dão de ombros, ou acham que é para muito ricos, né? Ou acha que está fora da sua realidade. É o primeiro trabalho em anos de docência, que eu vejo especificamente sobre esse tema. Isso me deixa muito contente, pelo atrevimento de vocês, tá? E, meninas, para encerrar, eu sempre falo isso com os meus alunos. O trabalho de conclusão de curso, ele é o reflexo daquilo que o aluno foi nesses anos, ou seja, ainda tem mais um semestre para cumprir, mas já são 2 anos e meio, tá? Então eu já consigo fazer esse recorte, tá? Ele é um espelho daquilo que o aluno foi todos esses anos. E eu vejo isso no trabalho de vocês, tá? Alunas dedicadas, preocupadas com a faculdade, né? Preocupadas com fazer trabalhos de qualidade, e todos esses atributos, né, de alunos que vocês têm, eu estou vendo refletido aqui no trabalho. Eu não esperava menos de vocês, tá bom? Então, eu parabenizo aqui, continuem sendo essas alunas de ouro que vocês são, tá? Essas alunas exemplares, preocupadas, e que esse trabalho bem feito seja o primeiro de muitos que vocês ainda publicarão, tá? E eu desejo também, eu sei que vocês têm mais um semestre, mas a julgar pelo comportamento de vocês e pelo trabalho de conclusão de curso, eu tenho certeza absoluta que serão profissionais, investidoras, empreendedoras ou qualquer outra coisa de muito sucesso. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Professor Lucimar, passo a palavra para o senhor. Show de bola, muito obrigado, Leandro, aí pelas considerações, pelas sugestões também, né? Fico muito grato aí, porque vai enriquecer ainda mais o trabalho, né? A gente sabe que a versão que vem aqui para a banca é a versão final dos alunos, mas a gente gosta muito, né, dessas contribuições, porque ela não só ajuda a melhorar o trabalho atual, mas também dá perspectivas de projetos futuros para continuar os estudos, seja numa pós-graduação, seja no mestrado, no doutorado, né, que é a pós-graduação stricto sensu, ou até mesmo trabalhar na área também, né? Então, isso é muito enriquecedor. E da minha parte, assim, eu não tenho muito mais do que falar em relação ao que vocês comentaram, tá? Eu quero somente parabenizar a Mariana e a Ana Beatriz mais uma vez, porque acho que o Juliano nem sabia, né, Juliano? Elas são alunas do 5º período, não do 6º, né? Porque no curso de gestão empresarial da FATEC de Jales, é possível o aluno ele fazer o projeto final antes. Tá? Então, isso é mais um mérito para elas, que o curso tem 6 semestres, elas terminaram o projeto final no 5º, elas têm mais 6 meses de faculdade, elas não vão se formar agora, a gente não pode ainda dar os parabéns, porque elas vão pegar o caneco, tá? Mas elas fizeram com 6 meses de antecedência um trabalho final completo, né? Então, eu acho que isso não tem nem palavras assim para elogiar, né, o trabalho delas. Sim, mérito, muito, né? Show de bola, tanto é que, me corrijam, meninas, se eu estiver errado,
foi vocês e um grupo tentou, não sei se o outro conseguiu, né? Quantos da sala de vocês conseguiram defender de verdade agora? Vocês sabem ou não? A gente soube hoje pelo Leandro que acho que mais duas, né? Mais 2 duplas, 4 alunos, né, conseguiram antecipar também, todos orientados pela professora Marinalda. Então, quer dizer, nós tivemos aí um número, a sala toda poderia fazer a defesa agora, mas nós tivemos um número pequeno, né, de alunos que tiveram a coragem, né? Eu falo coragem porque realmente foram muito corajosos de fazer esse trabalho até dezembro. E eu queria muito agradecer também a FATEC Jales, né? Eu sou novo na casa, né? Eu entrei em fevereiro de 2019 na FATEC Jales. Vou completar 2 anos agora em fevereiro, e desses 2 anos, 1 ano foi online, né? Trabalhando de casa. E quando o Vitor me passou contato, né, da Mariana... Senta lá na cama, a mamãe tá indo. Fiquei muito feliz. Tá? O Vitor falou, tem 2 meninas lá, 2 meninas muito gente boa, e elas querem fazer um trabalho assim, assim, assado. E eu nunca tinha orientado nenhum aluno na FATEC de Jales e nunca tinha participado de nenhuma banca na FATEC Jales. Então, estou muito feliz em estar fazendo essa primeira banca já como orientador e agradecer a confiança também, já que a Mariana e a Ana, elas não tiveram aula comigo, porque eu não dou aula no curso de gestão empresarial, e elas nem me conheciam, né? Vocês devem ter me visto aí pelos corredores, alguma palestra, não me lembro se vocês viram ou não, tá? E foi mais um ato corajoso vocês terem me escolhido como orientador. Aí eu fiquei muito feliz, né, de trabalhar com esse tema. Eu até brinquei ontem com o Vitor, né, pelo WhatsApp, de que eu fico muito mais feliz, né, me dá muito mais prazer quando eu oriento trabalhos de educação financeira e investimentos do que quando eu pego trabalhos 100% na área de tecnologia da informação que não envolve nada de educação financeira e investimentos. A primeira banca que nós participamos às 9 da manhã, que o Juliano também participou comigo, da FATEC Rio Preto, foi sobre... é uma ferramenta de TI, né, que se chama Cluster, mas foi aplicada a criptomoedas, tá? Que são as famosas moedas digitais, o blockchain, aquela coisa toda, tá? Então, assim, eu sempre gosto de envolver nos meus trabalhos, mesmo que seja só de TI, alguma coisa da área financeira. E a próxima banca agora às 11, né, agora vai ser 11h30, parece, ela vai falar sobre robôs de investimentos para contratos futuros de milho, tá? Foi um estudo de caso e um comecinho de implementação de um robozinho que o aluno fez. Então, eu fico muito feliz quando eu sou convidado para orientar esse tipo de trabalho. Não que eu não goste só das ferramentas de informática, né, que é a minha formação acadêmica, mas a área de educação financeira e investimentos é uma área que sou apaixonado, eu trabalho na área, apesar da minha formação acadêmica não ser nessa área, e fico muito contente e espero que as meninas consigam aí seguir caminho, né? Seja academicamente falando, fazendo mestrado e doutorado, ou seja, atuando como profissional do mercado financeiro ou como investidores profissionais. Então, eu só tenho que agradecer, eu não tenho muito mais que acrescentar, não, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação agora, tá? Agora é hora da reunião da